acabou tomando uma proporção, né? A gente acabou tendo um conhecimento local, regional, com a dupla, né? Tínhamos uma estrutura, aí, banda, né? E na época a gente começou a fazer apresentações em cidades maiores também. E aí a gente ficou sabendo de um teste que estava acontecendo em São Paulo. E nós fomos fazer esse teste através de uma agência lá em São Paulo, por um programa que a gente nem sabia como é que ia ser esse programa. Mas nós fomos no teste e lá eu conheci uma pessoa incrível, falecida também, que é o Wilton Franco, que foi um grande diretor das maiores emissoras de TV, que dirigiu Os Trapalhões, entre tantos programas incríveis. E ele que estava dirigindo lá esse teste, o Wilton Franco, ele já era um senhor já na época. E aí ele nos conheceu, né? A gente fez o teste, eu me lembro que ele pediu para cantar, acho que Fantasma da Ópera, e cantei e tal, e ele se encantou com a gente. E ele falou, era isso que eu tava procurando, são vocês que eu quero e tal. E a gente começou uma amizade ali com o Tom Franco. Depois nós fomos entender tudo que estava por vir, porque ele estava dirigindo, então, ainda piloto, porque assim, a gente tá num podcast aqui, né? Assim, aqui em Ourinhos. Mas quando a gente fala de Globo, por exemplo, o Manuel Mota tava lá no The Voice Brasil, e um menino incrível, o nosso menino de ouro, né? Que foi na final do The Voice. Mas a Globo, ela trabalha assim, uma janela de 2, 3 anos. Então ela tá trabalhando hoje para aquilo que vai ao ar daqui 2, 3 anos. É uma coisa de louco, assim, né? Não é... Ou amanhã tá... Não. Não é pra... Vamos fazer agora que vai passar amanhã. Não. Muito pelo... Ela trabalha anos-luz, assim, à frente daquilo que ainda vai acontecer. E tem muita coisa que ela já tá trabalhando e que não rola. Que daí nem vai pro ar. Muita coisa. E aí, a época, eu tava com o projeto do programa Gente Inocente, que o Wilton Franco tava dirigindo o programa, e tava, então, iniciando a montar quadro da equipe, das crianças, que é um programa infantil. O Wilton Franco, na verdade, ele já tinha dirigido, aí não vai ser da nossa época, tinha um programa para os mais antigos, Essa Gente Inocente. Aí da década de 80, já teve um programa, Essa Gente Inocente, com esse molde também, com essa roupagem de ter criança, um programa infantil. E ele estava trazendo esse conceito, então, nós estávamos na década de 90 e que isso aconteceu. Você tinha quantos anos na época? Eu estava com meados de 10 anos. Então já é 3 anos de diferença do... Isso. Também, né? Não, mas eu falei do você começou a cantar pra fora, tá com 7, você falou, né? 7, 8 anos. O teste já. foi de 10 para 11 anos, aproximadamente, que eu tinha. Uma bagagem de 2, 3 anos ali. Mais ou menos. E aí, o programa tava no piloto, então a gente começou a participar lá das gravações, tudo do piloto. Então, a gente tava fazendo diversas gravações, mas nem sabia se ia pro ar. Então, a gente fez um contrato de 6 meses, né, com a Globo. E aí, ficamos fazendo algumas gravações e tal, ficamos nesse processo de piloto, e aí efetivou a direção da Globo, aprovou o programa para que ele viesse então pro ar, né? E como de fato aconteceu. E aí também o contrato nosso se renovou. Aí teve um rolo, cara, porque até é uma história comprida, que o Wilton Franco, aí tiraram ele do programa. E ele, o cara que tava idealizando todo o projeto do programa, trazendo o conceito que era dele, tiraram o cara do programa. Aí trouxeram a diretora Sininha de Paula, que é a irmã do Chico Anísio, que também tem uma bagagem gigante. O nome me veio, eu falei, conheço. Que também tem uma super bagagem e tal. E aí ele foi pro SBT, Wilton Franco. Ó que loucura. Ele foi pro SBT. E como ele foi pro SBT, ele queria me levar pro SBT também. Nós chegamos, inclusive, a ir fazer uma reunião lá no SBT com ele. Porque daí, lá, ele lançou um outro programa que acabou indo pro ar, mas não deu certo. Que é Pequenos Brilhantes. Nossa, lembro. Que era a mesma roupagem. Porque, tipo assim, tiraram ele da Globo, o Silvio Santos pegou ele no SBT para fazer um programa similar, parecido, que era Os Pequenos Brilhantes. E ele queria levar a gente para lá. Cara, olha que loucura. A Globo soube disso. O André Dias, que na época era o cara forte das contratações da Globo, baixou aqui em Ourinhos, cara. Você não tem ideia. Ele baixou aqui em Ourinhos sem a gente saber. Foi ali bater palma na casinha nossa ali no Minas Gerais, na Boa Esperança. Doutor André, assim, um cara que era o cara das contratações da Globo na época. E aí, resumo da história. Aí fechou o contrato. Porque nesse inteirinho, a minha mãe tava em dúvida se fechava com o SBT. E depois até a Record apareceu com uma menina, com a Thaís, que também queria a gente. Enfim, um rolão que não dá pra contar tudo aqui. Mas, moral da história, minha mãe não se sentiu pressionada. Mas ela falou, vou fechar com a Globo e tal. E aí, e ela acabou, e ela sendo a nossa representante, minha representante responsável, assinou o contrato aqui, nós fomos no restaurante e tal, aqui em Ourinhos, e assinou o contrato aqui em Ourinhos. Então, e tudo sempre vocês dois. Nós dois. Só que daí o que aconteceu? O programa,
ele tinha uma roupagem mais infantil. O Carlos, ele teve um desenvolvimento, inclusive físico, muito rápido. Então ele cresceu rapidão, assim. E eu continuei meio baixinho e tal, né? Até hoje ainda. Eu lembro foto da época, assim, de diferença, né? Isso. E aí ele ficou assim, não nos moldes que o programa queria, né? E aí por isso eu que acabei trabalhando, assim, participando mais das apresentações que a gente acabou fazendo. Nós ficamos 4 anos no ar com o programa, assim, bastante tempo, principalmente considerando Rede Globo. Foi muito tempo de programa, né? 4 anos no ar. E aí acho que a maioria das pessoas se lembram. Era o Márcio Garcia que apresentava o programa. Falei hoje aqui, falei Márcio Garcia. Era o Márcio, um cara sensacional, o Márcio Garcia, um cara super bacana, sempre deixava todo mundo muito à vontade. E aí tinha a bancada das crianças. Como é que... Era um pouco disso que tá aqui no podcast agora. Porque o programa levava artistas, cantores, atores, enfim. E quem entrevistava eram as crianças. Legal. Né? Tinha as crianças menores, que não era o meu caso. E eu fazia parte do elenco, mas como cantor e como ator também. Né? Então a gente sempre ia homenagear alguém que estava sendo entrevistado. Seja com uma música que, sei lá, fez parte da novela, da atriz que estava lá sendo convidada. Ou uma música que fazia parte da história da pessoa. Enfim, ia para interpretar alguma música e também ou para atuar alguma cena. Então foram 4 anos, cara, de uma escola gigantesca. Foi incrível esses 4 anos. Pensando por, tipo, qualidade Globo, você teve que fazer também curso de atuação, as coisas? Fiz Olha, sim. que da hora. Na escola lá de teatro, Rio de Janeiro. Olha, nossa, cara. E assim, a gente tinha uma rotina bem louca. A gente continuou morando aqui em Ourinhos, então nós nunca deixamos a nossa terrinha. E a gente viajava às sextas-feiras para gravar. Então, toda sexta, nosso itinerário era Londrina. A gente pegava o nosso avião em Londrina. Então, ia para Londrina, fazia ponte São Paulo, né? São Paulo, Rio. E era tudo bancado, né? Por eles, hotel. Não, ia só eu e minha mãe. Porque eles também, assim, embora eles pagavam, eles também não pagavam para todos, né? Era para criança e um acompanhante, que era sempre minha mãe que me acompanhava. E a gente ficava no hotel lá, bem bacana. Porque criança, se não fosse, é só bichar só você. Isso, Porque a criança tem que ir o responsável junto. Então, nós ficamos 4 anos nessa rotina, né? De muitas gravações e era uma dinâmica de muita cobrança também. Então você tinha, porque lá você é funcionário, você é um produto. A Globo quer vender, assim, as grandes multinacionais, as grandes marcas, as grandes empresas, vêm em número, elas querem resultado, né? No final das contas é isso. Caso você dê certo, né? Exatamente. Caso você dê retorno. Exatamente isso. Então assim, eu tinha que entregar, né? E isso foi bom, porque eu tive que aprender muito, tive que se virar nos 30 e até com um recurso que a gente não tinha. Hoje é muito fácil, né? Hoje você manda um WhatsApp, hoje você manda um vídeo, a gente tá aqui no YouTube. Pô, tem pessoas que podem estar em outros locais assistindo simultaneamente. Naquela época não tinha nada disso. Nossa, parece que faz tanto tempo assim, né? Então, mas olha que loucura a tecnologia, né? E naquela época, eu me recordo que eles mandavam, porque eu não sabia que música que eu ia gravar. Às vezes era uma versão, às vezes era uma melodia de uma música famosa com uma letra adaptada para a vida do artista. Então eu nunca sabia o que ia vir para mim. Mas eles mandavam via Sedex. Então eles mandavam, era, como é que era o nome? Fita, a gente não sabe nem falar mais hoje. Fita cassete. Fita cassete, era fita cassete. Aí vinha fita cassete, era Discman, Walkman, como é que era o nome? Já tô perdendo. Walkman. Fita cassete. Era. O Discman é o novo, já era com CD. Já depois, eu peguei a transição de um pro outro, inclusive. E aí eu tinha que tirar, às vezes, chegava a música na quinta-feira. Já chegou de chegar na sexta. Chegou de chegar, foi ótimo, né? Mas às vezes, sexta-feira o Sedex estava lá em casa e sexta-feira eu estava partindo para Londrina, cara, para ir para o Rio de Janeiro. Então, assim, às vezes eu não tinha nem time, nem tempo para que eu tivesse tranquilidade para tirar a música. Então, sempre foi com pressão. Então, eu aprendi a trabalhar também com pressão desde cedo. E aí, chegar lá, você tem que entregar, você tem que dar o resultado, você tem que dar o seu melhor. E é isso que eles esperam. A Sininha, maravilhosa, mas cobrava. Assim como ela tinha que ser mesmo à época. Depois a Sininha saiu, entrou o Deto Costa, que era do Faustão também, do Domingão do Faustão, dirigiu o programa. Foram alguns que passaram por lá. Mas foi uma experiência muito bacana, conheci muita gente. Projac era, assim, era uma segunda casa, Projac, lá no Rio de Janeiro. É um lugar incrível, é um lugar bem bacana. E assim, é uma experiência que eu carrego para minha vida, né? De dar o seu melhor, de dar o seu máximo, né? De superar obstáculos. Às vezes, eu me recordo que eu cantei uma música
que era dificílimo. Que assim, todas as músicas que eu cantei lá, eu nunca tinha cantado antes, né? Fazia um par do repertório, muitas eram inéditas, era uma roupagem diferente para o artista. E então eu tinha que me virar. E foi muito importante para mim, porque eu aprendi muito com isso, né? A não dar desculpa, porque ali você não tinha como dar desculpa. Ou você faz ou você faz, né? Chegou sexta, bichão. Não tem O conversa. programa era ao vivo? Cara? Não, era gravado. Era gravado. O programa era gravado. Isso era bom porque aconteceu Um alguns dia episódios comigo já que se não fosse gravado eu tava lascado. Por exemplo, a gente foi gravar Fantasma da Ópera. E aí eu tava com o rosto todo pintado, né, do musical, do Fantasma da Ópera, e tinha um lustre lindíssimo. E aí qual que era a cronograma? Eu descia do lustre cantando e depois eu saía do lustre e continuava cantando. E aí eu interpretava essa música com uma moça que tava cantando junto comigo, que era a Camila. E assim foi. Mas aí na hora que a gente tava cantando, claro que tinha todos os aparatos, tá? Eles se preocupam demais com segurança e tal. Eu tava descendo num lustre, eu tava todo amarrado com cordas, com tudo que a gente imagina que vai ter segurança. Mas o que aconteceu? Na hora que o lustre desceu, eu já tava cantando e eu precisava sair do lustre cantando. A minha perna enroscou, cara. E aí, os caras começaram a subir o lustre. E o lustre subindo e eu enroscado, cara. Literalmente. Muito bom. Ai, meu Deus, socorro. E aí, param as máquinas, né? Imagina se tá ao vivo um troço desse. Teve um outro episódio que não foi engraçado porque doeu pra caramba, né? Mas assim, eu tava cantando com, acho que é o Gerry Adriani, falecido já, né? E a gente tava cantando, não lembro que música que era, mas nós estávamos fazendo uma dupla, eu e ele, cantando juntos. E aí tava no final do programa, e tava todo mundo ali, todas as crianças, o Márcio Garcia, já encerrando o programa. E ele, não sei por que cargas d'água, pegou, tipo estilo rock and roll, o microfone, e começou a girar o braço assim, sabe? Sim, estilo rock and roll. O problema é o seguinte, ele começou a fazer isso bem na hora que eu tava passando por detrás dele. Resumo, levei uma microfonada no queixo, cara, que eu perdi o rumo de onde eu tava. Né? Parou tudo, aí teve que dar até ponto no meu queixo, ficou a marca do microfone no meu queixo certinho, cara. Ele ficou todo preocupado, mas ele não viu também, foi sem querer, né? Imagina se é ao vivo um troço desse, né? Então era gravado o programa, assim, N situações a gente passou, sempre ou engraçadas, ou nem tanto, né? Mas foi uma história muito bacana, assim, que a gente viveu. Eu tenho muita gratidão que a gente passou por isso lá, né? Aprendendo muito. E assim, mais importante, nunca deixando de lado os nossos valores. Porque é importante a gente pensar isso, né? A gente escuta falar que para conhecer uma pessoa, você dá poder para ela. Sim. E a gente sabe o quanto a fama enche os olhos de muitas pessoas, né? Sim. Eu me recordo que à época eu era reconhecido onde eu ia, nos aeroportos. O programa Gente Inocente, à época, fez uma turnê de shows. Então tinha o show do Gente Inocente. Aí a gente foi para Brasília, a gente foi pro Nordeste, a gente foi para cidades do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro também, para vários lugares. E aí você tinha todo aquele status quo de artista, de ter fã, sabe, de tietagem, tudo aquilo que a gente sabe que um artista tem. Eu ainda criança tinha tudo isso, mas assim, a minha mãe, minha família foi sempre essencial pra gente nunca perder a nossa essência, nunca deixar se deslumbrar com isso, com a fama, com se perder no caminho, né? Exato, porque a gente sabe que muitos se perdem, né? A gente sabe que no meio artístico tem muitas coisas que são oferecidas, né? Então, eu sou muito grato, principalmente pela minha base familiar, né? Que me ajudou muito a viver por tudo isso e a não me deslumbrar com essas coisas, porque a gente sabe que tudo é passageiro, tudo passa que a gente tá vivendo. Nessa época você fazia o programa e ainda estudava normal, você seguia a vida normal. Estudava, normal, porque durante a semana o programa era gravado só aos fins de semana. Então, dia de semana a gente estudava, eu tava foi a transição do José Facubas com Maria do Carmo, mas eu tava no Maria do Carmo, daí que eu fiz da 6ª à 8ª, Maria do Carmo. Então foi nessa época, assim, que a gente tava na escola e era bacana, né? As menininhas na escola e tal. Tietes, era bem legal. E também, com a questão do programa, a gente tinha carreira com a dupla. Então, a gente ainda tinha carreira. Então, tinha programa, que aí eu ia sozinho, fazer as gravações, mas aqui a gente tinha a dupla, que era um projeto da família. Você não dormia, né? Às vezes um pouco. Às vezes no avião. Umas 4 horas por mês, assim. Mas era muito legal, assim, essa dinâmica, assim, de não ter horário
horário, né? É muito do que eu vivo hoje, né? Na política também você não tem dia, não tem hora, né? E eu já desde cedo passei a viver assim dessa forma. E com a dupla que era bem bacana. A gente tinha banda, tinha balé, tinha uma estrutura super legal. A gente fazia turnês aqui, a gente chegou a fazer uma turnê aqui no norte do Paraná de 40 shows ininterruptos, um dia seguido do outro. Caraca, bicho. 40. Então nós pegamos daqui de Jacarezinho, fomos até Curitiba. Pegou todo o norte aqui do Paraná. Então eu conheço o norte ali, que tem várias cidadezinhas que ninguém nunca ouviu falar. Falei, não, já fui lá. E a gente tocava e foi bem. Então a gente passou por muita experiência com a banda, com a dupla, que foi bem bacana, assim, foi super legal. E uma experiência, assim, que me trouxe muito aprendizado, crescimento e principalmente de valorizar, né? As pessoas, a família, E né? é uma pergunta